Nós estávamos no Hospital do Câncer, que é onde a gente faz esse trabalho de maneira mais efetiva. A gente é responsável por esse trabalho com música ali no hospital, tanto a musicoterapia quanto a parte do coral cantando, né, nos corredores. Eu estava bem próximo à porta do quarto e uma senhora, depois que a gente terminou de cantar, ela me tocou no braço e falou assim: nossa, faz 60 dias que eu não vou à igreja. E eu estava orando para que a igreja viesse até mim. E hoje vocês estão aqui cantando. E meu esposo está aqui hospitalizado, tem 60 dias. Está no ar, podcast Mais Verdade e Vida. Olá a todos, sejam muito mais que bem-vindos. Olha, nós estamos muito bem aparamentados a partir de agora. A gente está mais uma vez aqui no podcast Mais Verdade e Vida com você, aqui mais uma vez nos assistindo ou nos ouvindo no Deezer, Spotify, Amazon Music, deixa eu ver aonde. Também no Google Podcast. A gente está em todos os lugares, é só você nos ouvir, nos acompanhar no YouTube. No YouTube você vai nos acompanhar lá no youtube.com/Igreja Parque Bandeirante. O finalzinho não tem um S, tá bom? É Igreja Parque Bandeirante no YouTube, ok? Hoje nós estamos muito bem acompanhados com um músico, uma pessoa que toca o coração das pessoas com um louvor maravilhoso. Oswaldo Santos. Seja bem-vindo, Oswaldo. Eu que agradeço. Bom dia para todo mundo. Dizer que é um privilégio estar aqui contigo e ter esse tempo de qualidade, de prosa, de conversa. Isso é verdade. O Oswaldo, ele está também à frente do Coral Zoe, né? Aqui em Rio Verde, mas já está expandindo para o Brasil inteiro. Em pouco tempo, né, Oswaldo? É pouco tempo. O coral tem uma média aí de 6 anos. Vai fazer agora em março do ano que vem. Então, em pouco tempo, o alcance tem sido muito expressivo. A gente, às vezes, até assusta um pouco, né? Já teve algum lugar que vocês chegaram e vocês falaram assim: nossa, a gente não estava esperando isso? Parece que Deus vai abrindo tantas portas, mas quando você chegou em uma determinada cidade, você levou aquele baque. Realmente, a gente não é mais o mesmo. Quando e onde foi? Então, tem diversos lugares assim que foram marcantes pra gente. Eu acredito que um dos lugares mais distantes que a gente foi, para mim não era tanto novidade, porque eu já tinha ido bastante, é quando a gente fez a viagem missionária para os ribeirinhos no Amazonas. Uou. Então, geralmente as pessoas vão para Manaus querendo ver o Rio Amazonas. E a gente, para ver o Rio Amazonas, a gente precisa ir até Itacoatiara, que foi onde a gente foi, era a nossa base, e dali a gente foi fazendo a missão, né, de alcance aos ribeirinhos ali. Então, ali foi um ambiente onde a gente falou: uau, olha onde Deus nos trouxe. Né? A gente morou 5 dias dentro de um barco, né, dormindo em rede. Então, nós éramos 10 jovens do coral e foi uma experiência incrível. Quando você foi lá para o interior do Amazonas, quando você saiu do asfalto, vamos falar assim, do asfalto. Verdade. Porque assim, é uma realidade que, sendo sincero, 90% de quem é cristão não teve esse contato. Porque a grande maioria fala assim: eu vou fazer evangelismo e tal, vou ali na feira e tal. Só que o campo, parece que ele é bem mais amplo. E quando você vai para o interior do Amazonas, realmente você tem um baque. Aqui ainda tem muito trabalho para ser feito. Foi isso que vocês sentiram lá? Sim, o ambiente é totalmente transcultural. A gente demorava muito indo de uma comunidade para outra, né? Porque é tudo feito de barco. Você chega ali em Itacoatiara, dali para frente é tudo barco. Então não tem estradas como a gente está acostumado aqui, né? Eu acabei de chegar agora, o coral estava cantando em Montevidéu. Então o acesso aqui é tudo mais rápido. Lá é tudo mais dificultoso. E é interessante porque quando a gente vai de casa em casa aqui, né, uma casa é grudada com a outra. Lá não. Você sobe no barco, vai numa casa. Depois você tem que voltar para o barco e ir para a próxima casa. Então é bem diferente, assim, o ambiente é bem transcultural mesmo. Como que foi? Você tocou um assunto que eu acho interessante. Como é que foi o contato com o ribeirinho? Como é que eles recepcionaram o coral?
Como é que vocês foram recepcionados em condições de cristãos? Então, o Ribeirinho ele é bem receptivo. Na verdade, alguns lugares onde a gente foi, a família missionária que ali vive, da Missão Pro Amazonas, o Deus Ames e a Débora, ele já tem esse contato. Claro que alguns lugares que a gente vai, de fato, ninguém nunca chegou ali. Então, às vezes, pode ter sido a primeira vez. Recepção tranquila, a música ela tem essa coisa de conectar. Então, quando a gente canta e depois fala, parece que as pessoas prestam mais atenção e recebem a gente melhor. Isso é verdade. Você fala, então, que a música, ela como posso dizer? Tem uma barreira, vamos dizer assim, a gente tem uma baita barreira. Quando estou conversando com você aqui, a gente pode começar tímido e tal, mas quando a gente, depois de um louvor, depois de cantar, parece que aquela barreira, ou da timidez, ou daquilo que nos entristecia, parece que ela é rasgada. Por que você acha que a música, ela cria essa sensibilidade de rasgar um véu ou de tristeza que a pessoa está, ou de uma barreira física, e eu falo em relação a, não física, mas eu falo em relação emocional? Então, eu acredito que a música tem essa capacidade de preparar o terreno do coração da pessoa, né? Porque a música, ela mexe diretamente com o nosso cognitivo, com o nosso cérebro. Então eu acredito que depois de uma boa música, ainda mais 10 vozes soando, e para eles é muito novidade, a gente está muito acostumado com grupos vocais, com coral. Para eles é muito novidade, eles nunca viram um coral na vida. Então a música, ela toca e depois a gente vem com a mensagem do Evangelho para poder fazer o que a gente deveria estar fazendo ali, que é o Evangelho, né? Eu falo que não pode ser música pela música. Né? A música abre esse caminho, ela prepara esse terreno para a boa semente do Evangelho ser lançada. Você, antes de fazer parte do Coral Zoe, ou quando você montou, como o pessoal montou, você já cantava em igrejas, né, de uma forma geral. Você já tinha esse dom do canto. Quando você falou assim, tá, vamos fazer uma coisa, vamos montar um coral. Quando surgiu esse chamado? Ou como que foi a construção entre o Oswaldo Santos e o Ministério Zoe, o Coral Zoe? Então, o Coral Zoe, ele nasce da necessidade de que Deus está na cidade. Então, eu preciso me envolver com as demandas da cidade. Eu já faço isso meio que no meu ambiente de trabalho, porque eu sou professor de técnica vocal. Então, eu recebo muitos cantores. E recebendo esses cantores, a gente percebe que, fazendo uma junção daquilo que eu já vivi no meu passado, não tão distante, né? Em 2007 eu tive o privilégio de cantar no Grupo M, que é um coral feito com diversos jovens de várias denominações. Nossa, que louco. E de vários lugares do Brasil. Então eu pensei, por que não fundar um coral desse em Rio Verde? Né? Hoje o Coral Zoe tem 39 jovens de várias denominações. Então às vezes o pessoal está acostumado a ver a gente em 9 pessoas ali no vídeo que viralizou, mas somos 39 jovens. Então ele nasce dessa necessidade mesmo de servir a cidade. Tanto é que o trabalho mais expressivo que a gente tem é nos hospitais. Né? Então, geralmente aos sábados, uma vez no mês ou 2 vezes no mês, a gente sai e passa uma média de 3 a 5 horas cantando em diversos hospitais aqui da nossa cidade, em Rio Verde. Quando você vai para o hospital, quando você leva a música para o hospital, quando você vai ao hospital com o seu coral, com o coral em si, ali você vai encontrar uma diversidade de pessoas assim que estão passando por uma infinidade de problemas. Já teve algum caso que vocês entraram, cantaram, e algo aconteceu ali que você falou assim, como que Deus pode estar nesse momento tão simples, que é uma canção tão simples do ponto de vista de canto, mas olha o que Deus fez. Tem algum exemplo disso? Tem algum caso que você foi ao hospital junto com o pessoal e foram impactados ao invés de impactar? Então, uma experiência que a gente enfrentou recentemente, nós estávamos no Hospital do Câncer, que é onde a gente faz esse trabalho de maneira mais efetiva. A gente é responsável por esse trabalho com música ali no hospital, tanto a musicoterapia quanto a parte
do coral cantando, né, nos corredores. Eu estava bem próximo à porta do quarto e uma senhora, depois que a gente terminou de cantar, ela me tocou no braço e falou assim: nossa, faz 60 dias que eu não vou à igreja. E eu estava orando para que a igreja viesse até mim. E hoje vocês estão aqui cantando. E meu esposo está aqui hospitalizado, tem 60 dias. E eu estou muito feliz. E ali eu orei com ela. Então essa experiência para mim foi bem marcante. Teve outra experiência também que eu vou compartilhar com vocês. A Narcisa, inclusive ela é da igreja presbiteriana. Ela estava com uma tia dela hospitalizada. E ela estava, eu acredito que naquele momento de quase dormindo. Quando ela ouviu as vozes do Coral Zoe também no Hospital do Câncer. E ela despertou e ao despertar ela falou: deve ser o Oswaldo, que ela é muito minha amiga. Quando ela saiu na porta, ela já veio direto me abraçar e foi aquele momento forte, né, dela chorando, eu consolando ela e a gente cantando ali. Então, assim, tem diversos testemunhos dentro de hospital. Tem poucas pessoas que conhecem a música, musicoterapia. Se eu estiver errado, você me corrija. A musicoterapia, para ainda aqueles que não conhecem, o que significa a música no tratamento, principalmente num hospital que é muito delicado, Hospital do Câncer? Então, eu mesmo lidero e atuo mais a parte de música. A parte de musicoterapia, ela fica mais com a Sara. Sim. A Sara é a nossa violinista, né? Ela toca com a gente e a Sara é formada nessa área. Legal. E a gente percebe, ela faz toda uma anamnese, tem todo um relatório do paciente, né? Para saber o tipo de música, o estilo de música que ele gosta, para tentar conectar. E ela faz isso também dentro das UTIs, né? Que ali estão os pacientes mais debilitados. E é interessante a forma como eles reagem, né, a essa anamnese que ela faz, quando ela busca, né, dados a respeito do paciente para poder tocar a música correta que de alguma forma vai tocar o coração daquele paciente. Então a musicoterapia é essa junção, né, da música, que é essa arte, ciência de combinar os sons de maneira agradável aos ouvidos, com essa terapia, essa coisa de acessar o outro dentro daquilo que ele tem como memória musical. Nossa. Não, só para você ter uma noção, Oswaldo, a música em si, ela rompe uma barreira tão grande. Por exemplo, há um tempo atrás a gente não ouvia música cristã norte-americana, né? Hoje, uma música norte-americana é igual aquela, você vai saber, mas eu não vou me recordar o nome, que era 1, 2, 3, Bênçãos que não tem fim, esqueci o nome dessa música, vou cantar aqui para direito autoral. Se, por exemplo, surgiu a música norte-americana, pouco tempo depois, a gente já tinha uma versão abrasileirada e já fazendo muito sucesso. A distância entre a música, entre as nações em si, ela subtraiu muito, mas trouxe muita dificuldade ou trouxe mais facilidade, no seu ponto de vista como músico? Então, eu acredito que facilita. Até porque se uma música, né, ela não sei se é The Blessing, ela deve ter um outro termo lá, bênçãos que não tem fim, né? A Isadora acabou fazendo a versão. Né? Eu acredito que traz muito benefício, assim, de você pegar algo que está edificando muito a vida das pessoas, mas que elas às vezes não têm um entendimento profundo daquilo, e você trazer aquilo para a sua língua. E a versão que ela fez ficou muito próximo, né? Muito fiel ao texto original. Eu acredito que isso como diz os jovens, né? Eu tô com 37, ainda sou jovem, né, gente? Foi uma boa sacada, né? Que ela teve ali de gravar. Inclusive, a gente grava muito música cover. E a gente vai gravar essa música também, que o pessoal já está pedindo em 3 vozes, né? Grava. Porque essa música no coral vai ficar, sei lá, vai ficar muito bonito. Foi igual a Bênção. A Bênção, que foi a primeira música que viralizou no nosso coral, no nosso perfil do Instagram, foi a Bênção, que era cantada pelo Gabriel Guedes e a Nívia Soares. É uma versão. Sim. A gente gravou despretensiosamente no trilho do trem, no dia que estava fazendo ensaio fotográfico. A fotógrafa falou assim, vamos gravar aqui para tirar umas fotos espontâneas.
A gente postou e a música bateu 1 milhão de acessos no Instagram, né? Foi a primeira música que acabou viralizando de forma expressiva. E é uma versão. Falando em versão, eu acho muito legal, Oswaldo. Não sei sua opinião. A música hoje cristã, ela está muito, como posso dizer, fácil acesso para todos. Sua opinião, você está na rede social, você está ali vendo postagens de demais pessoas e tal. Qual a sua opinião com aquela pessoa que está com um copo de cerveja? Sua opinião. Porque a música hoje é democrática, né? Você sabe muito bem disso. A pessoa está com um copo de cerveja e faz um bumerangue. Essa palavra não vai saber. Me ajuda, Oswaldo. É bumerangue. Bumerangue. Isso. O Oswaldo é melhor na dicção. Aí coloca lá. Aí começa. 1, 2, 3, bênçãos que não... Isso não é uma cerveja. Sua opinião sobre usar a música cristã de um formato que... Para o músico pode falar assim, cara, minha música está sendo usada em post desse formato. O que você acha, da sua opinião? Eu sempre quis perguntar isso na fonte, para um músico. O que ele acha da música dele, que foi para tocar profundamente, e a pessoa usar num copo de cerveja num store. O que passa no músico, na cabeça dele? Então, pensando assim de maneira bem objetiva, tem uma fono que ela diz que depois que você canta, a sua voz não é mais sua, é do outro. É verdade. E o outro faz o que quiser com ela. Então acho que a gente poderia trazer para essa ideia, né? Tipo assim, eu cantei, eu gravei, eu projetei, eu coloquei aquela música nas plataformas. Então o que é que eu posso fazer? Eu não consigo ter controle a respeito de como o outro vai usar isso. Então eu acredito que de uma forma ou de outra, eu vou muito para o que Paulo falava. Né, que o evangelho seja pregado, né, e que o próprio Espírito, de alguma forma, convença aquela pessoa que hoje não consegue harmonizar, né, a música cristã com a realidade pagã, vamos dizer assim, né, uma prática pagã, vamos dizer assim, de alguma forma ela seja alcançada pelo Espírito para poder fazer isso ter uma coerência. Acho que a palavra certa seria coerência, ter essa coerência. Então, depois que você gravou, depois que você lançou, o outro pode dizer se é belo, se é feio. Depois que você lançou, o outro pode fazer um stories de joelhos na sala de casa, com uma Bíblia na mão ou com um copo de cerveja. Eu acho que não tem como ter controle sobre isso. Isso é verdade. Se o cantor for fazer esse papel de sofrer por cada coisa que não conversa com aquilo que ele lançou, ele vai precisar de muita terapia, vai ficar bem mal, hein? Oswaldo, como é que você faz, por exemplo, igual a gente está conversando até antes de a gente iniciar, na rede social hoje, a gente tem uma necessidade muito grande. Eu estou tentando pisar em ovos aqui para não dar dor de cabeça, com o algoritmo, qualquer coisinha que você fala, derruba tudo. Você sabe muito bem disso. Então a gente tem que pisar muito em ovos. O que acontece? Na rede social, a gente está vendo um pessoal triste, amargurado, e muitas vezes eles precisam de pessoas que consigam demonstrar um amor por eles e pastoreá-los mesmo à distância. Você, de vez em quando, querendo ou não, você está ali fazendo uma live, muitas vezes, e tem pessoas que pedem oração, pedem uma palavra de apoio, pedem ali um conforto. Como é que você faz esse paralelo entre a música e as orientações também para uma pessoa que está passando uma necessidade, meio pastoreando mesmo? Como é que você faz esse acompanhamento? Então, isso é uma realidade que a gente percebe muito nas redes sociais. Eu acredito que o nível de carência, vamos pensar no nosso contexto, né? Ele é muito alto. E tem um pastor que ele fala muito, e eu gosto muito disso, dessa fala dele. Ele diz que a carência, você não supre ela, você precisa ser curado a partir de uma fonte de referência, né? E eu percebo que as pessoas estão buscando uma fonte de referência. E existem 3 demandas, aí aqui eu já vou querer estender um pouquinho mais. A primeira demanda é você buscar uma referência no outro, que a gente chama de alta referência, você buscar ser o que o outro quer. Quando você cansa disso,
Geralmente tem gente que passa a vida inteira, né? Mas tem gente que faz o curso da universidade porque os pais querem e não porque a pessoa tem vocação. Então esse é o drama da autorreferência. Quando a pessoa cansa disso, ela cansa de querer ser o que os outros querem, o que os outros projetaram. Aí ela vai para a ego-referência. Então ela quer ser o que ela quer ser. Eu consigo perceber esses dois tipos de demanda nas redes sociais. Pessoas buscando ser o que o outro quer ou buscando ser aquilo que elas querem ser. Só que essas duas demandas, elas não produzem autenticidade. E o que vai produzir de fato autenticidade é quando você vai para a teo-referência. Então, como o nosso perfil, por exemplo, falando de Coral Zoe, é um perfil que é dirigido por alguém que desenvolveu essa teo-referência, as pessoas vão perceber isso. E ao perceberem isso, elas podem até me ver como no primeiro momento, como eu tenho um contato mais próximo com elas, eu que faço as lives de oração, como uma referência. Só que o meu objetivo é apontar para a fonte correta. Uhum. Então, isso que você está trazendo para mim só se resolve nessa fonte. Não se resolve comigo, não se resolve em você. Né? Porque o discurso de hoje é o quê? Busque dentro de você. E se a gente buscar em nós, a gente vai viver na inautenticidade. Então, a autenticidade é essa capacidade de você buscar em Deus. Então, sempre que as pessoas me procuram, eu estou apontando. Eu aponto para a fonte. Ó, a Bíblia diz isso. O conselho da Bíblia é esse. Porque é muito fácil a gente tomar para a gente a autoridade de querer dar o nosso conselho. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho. Porque hoje está assim. A nossa geração vive em função do que pensa, sente ou acha. Quando, na verdade, nós como cristãos, a gente precisa viver de acordo com aquilo que a gente crê da palavra. Não naquilo que a gente supõe. Porque se a gente for viver do que a gente acha, sente ou pensa, a nossa vida vai ser muito mais caos. Né? E eu acredito que a ordem ela acontece quando você busca essa fonte de referência que é Cristo. Então, uma coisa que eu faço muito ali é apontar para Cristo. Eu aponto para Cristo e se vocês querem de fato se resolver, não vejam Cristo como alguém que apenas resolve, mas alguém que tem interesse em transformar vocês de dentro para fora. Então eu aponto muito para esse caminho. Mas não existe uma... Por exemplo, suponhamos que você aponta para a Bíblia. A gente já sabe que tem muita gente que faz isso. E a Bíblia, muitas vezes, ela nos confronta. E algumas pessoas, só pelo fato dela nos confrontar, ela interpreta a Bíblia de um jeito diferente, a favor dela. Como que você orienta a pessoa? Olha, mesmo que a Bíblia fala assim, siga nesse espaço. Como é que você vê essas duas gerações, onde que... Não, a Bíblia ela está escrita, mas quem tem que interpretar é o eu. O eu interpreta... Nossa, eu falei muito com isso com outros pastores também. Uhum. As pessoas estão pegando a Bíblia e interpretando no ponto de vista dela, igual você falou. No ponto de vista que massageie o ego dela. Não como realmente ela é escrita. Como é que você faz essa orientação? O que você daria de orientação para que as pessoas buscassem na fonte, que é Jesus, através de um funil, que são vocês. Mas como que vocês falam assim, olha, fique na palavra. Algumas pessoas vão orientar elas a pegar a palavra e interpretar de acordo com o momento que ela está sentindo. Como que você orientaria? Então, a orientação que a gente passa atualmente, ela acontece mais nas nossas lives. A gente faz uma live tem 3 anos, então é 6h45. Então, por exemplo, as pessoas chegam muito. Por onde eu começo a ler a Bíblia? Inclusive, nós estamos lendo o livro de João. Então, a gente vai muito para esse caminho, né, de ler o texto e refletir a respeito daquilo que o texto está dizendo. Então, por exemplo, alguém precisa de um conselho para entender salvação. Lá no nosso perfil existem lives que foram feitas trazendo esse entendimento e trazendo o que o texto diz. Até porque lá no nosso perfil a gente lê a Bíblia na íntegra. Ah, legal. A gente lê o capítulo todo da Bíblia, um capítulo por dia. Então, como eu estava te falando aqui nos bastidores, nós já lemos mais de 15 livros da Bíblia. Isso só em live? Tudo em live. Né? Eu falei até para o pessoal, será que eu vou ser o primeiro homem a ler o livro, né, os 66 livros da Bíblia? Tudo em live? Tudo em live? Imagina entrar no Guinness Book.
Já pensou, gente? Seria muito bom, hein? Seria perfeito. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp também. Sempre que eu percebo que a pessoa existe, que existe ali uma necessidade maior, eu tento dialogar com a pessoa. E um trabalho que eu faço, que é um trabalho mais em off, é um trabalho de mentoria, de mentoreamento. Né? Eu formei em teologia no Palavra da Vida e eu amo essa área de aconselhamento. Na verdade, quando eu fiz o meu teste de vocação, deu disposição para o sofrimento e... Pessoal, é interessante, né? Disposição para o sofrimento. Sério? Tem Deu isso aqui, que eu tenho essa disponibilidade para passar por dificuldades, situações diversas. Tanto é que eu fui para a África, por exemplo, né? Fui num dos 5 países mais pobres do mundo, né? Que é um lugar onde você vê muito sofrimento. Angola? Guiné-Bissau. Nossa. Fui para Guiné-Bissau e o outro resultado foi aconselhamento, que é o meu dom manifesto. Assim, são dons manifestos, dons que eu coloco em prática, né? Porque tem os latentes e os manifestos. Então, o dom que eu mais exerço e coloco em prática é o aconselhamento, muito mais que a música, porque dentro do meu ambiente, tanto do coral, quanto no meu ambiente de live, quanto no meu ambiente de vida, com os meus alunos, por exemplo, eu aplico muito isso. E eu falo para eles, não quero ser lembrado como um professor de canto, como alguém que canta bem. Não, eu quero ser lembrado como alguém que te tocou do jeito certo, do jeito de Cristo, né? O nosso diretor vai acabar dando comigo. Deixa eu só fazer algumas perguntas que ele preparou. Me desculpa, tá? Porque o papo foi tão gostoso. E se deixar o Oswaldo e eu aqui, a gente vai longe. Oswaldo, para quem ainda está começando a compreender, o Oswaldo, ele está à frente do Coral Zoe. Não, vamos direcionar aqui 2 coisas. Tem o Ministério Zoe, que é um outro ministério, outra coisa. Depois você olha lá, o trabalho muito bonito também. E tem um Coral Zoe, coral. Nas redes sociais, procure por Coral Zoe, que depois o Oswaldo vai dar todas as redes sociais. Tem música nova e tá linda. Tem um videoclipe no canal deles, é muito bonito, toca muito o coração. Só que aí é o seguinte, o que significa Zoe? Porque tem o Ministério Zoe, tem o Coral Zoe, tem a Igreja Zoe, tem... Essa palavra Zoe, ela está surgindo muito em diversos locais. O que significa Zoe? Zoe na íntegra ou na tradução livre? Zoe ou Zoe é uma palavra grega, significa vida ou vida de Deus. Jesus, ele nos ensinou, né? Eu vim para que vocês tenham Zoe, vida, e tenham vida em abundância. Então a gente vai muito nessa linha, assim, de a vida de Deus chegando e a gente sendo instrumentalizado através da música para acessar a cidade, né? Servir a cidade. Eu falo muito isso. E é interessante porque lá no coral eu falo que música é 1%. Aí o pessoal fala, mas como assim é um grupo musical? Música é 1%, a gente fala que a música ela abre portas. Sim. Mas ela não pode ser um fim em si mesmo, né? O fim, como diz o catecismo de Westminster, o fim principal do homem é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Então a gente precisa vocacionar, chamar, convidar outras pessoas também a viver essa vida de Deus. Por isso que o nome do coral é Vida, Zoe. Então, isso já nos leva para um outro ponto. O foco do trabalho do Zoe tá na vivência das cidades, ou vivência do convívio da cidade, levando essa abertura de Deus através da música, em hospitais, igrejas. Já vi que vocês vão muito em aniversário de cidades, já foram também. Sim. Então, ou seja, vocês estão presentes nas vivências das cidades. Qual que é o principal foco, então, de vocês como coral? O coral do Zoe e você à frente, Oswaldo. É o que eu falei, né? A música abre portas e a gente aponta para a pessoa certa. Então, é trazer essa direção, esse objetivo e esse alvo. Hoje você pergunta para um jovem, qual é o seu alvo de vida? Ele fala, terminar meu curso na faculdade. Qual é o seu alvo de vida? Não, ficar milionário. Né? As pessoas ainda não entenderam que o alvo da nossa vida tem que ser Cristo. Tudo temporário, né? Porque tudo isso passa com muita facilidade, né? Se apresenta e logo some, como a neblina, né? Então,
a música abrindo essas portas, as pessoas vão cavar um pouco mais a respeito do Coral Zoe e elas vão achar Cristo. Então, no final das contas, o nosso objetivo maior é esse mesmo. Se Cristo andou fazendo bem, eu preciso, né, como indivíduo e como coral, coletivo, andar fazendo bem. Então a gente quer fazer o bem sem esperar nada em troca. Legal. E foi perguntado é um escritor que eu sou muito fã dele, assim, um cara que me impacta muito, é Henry Nouwen. Ele era um professor de uma grande universidade, sempre que terminava o discurso era bem aplaudido, e Deus chamou ele para trabalhar com doentes mentais. E no final de toda essa trajetória dele, ele vai dizer que o homem mais parece com Jesus quando serve a pessoas que não pode dar nada em troca para ele. Então, ao mesmo tempo que a gente vai em ambientes que de alguma forma as pessoas nos abençoam e o fazem também financeiramente, a gente vai em ambientes, por exemplo, como Entre os Ribeirinhos, onde a gente só doa. E eu acho que o Evangelho, o grande mistério do Evangelho é esse. Durante a pandemia, as pessoas perguntavam para a gente: quanto vocês estão ganhando para ir nos hospitais? E eu falava para as pessoas: o Evangelho não é o que eu ganho, não é o que eu recebo. O Evangelho é o que eu estou dando. O Evangelho não é o quanto eu estou me preservando, é o quanto eu estou me desgastando para o reino. Então a gente vai muito nessa linha. Isso é bem constante e bem consistente no coral. E eu acredito que por influência do líder, né? O líder acaba influenciando essa visão de mundo. Por exemplo, você falou que durante a pandemia ou pré-pandemia, o pessoal perguntava quanto que vocês ganhavam. Aceita mais água? Tá, não precisa de água. Obrigado. É uma deixa só pra gente falar que, ó, tem... Corta pro Oswaldo. Isso, olha lá. Já ganhei a minha, pessoal. O Oswaldo ganhou uma caneca aqui, ó, também. A gente já tem uma canequinha do podcast Mais Verdade de Vida. Olha que lindo, ó. Agora a gente tá chique. Todo convidado que vem vai ganhar, a partir de agora, uma caneca. Aos convidados anteriores... vocês voltem aqui que vocês vão sim ganhar, tá bom? Não fique triste. Qualquer coisa, fala com o nosso presidente, pastor Herbert. Qualquer coisa, marca com ele, volta aqui e vocês ganham a nossa caneca. E participa também da nossa conversa. Oswaldo, fazendo nesse gancho aqui, quando a gente fala sobre ministério, já tive a oportunidade de fazer, antes de vir para a Presbiteriana, de conhecer algumas realidades de alguns outros ministérios. E alguns colegas que vêm dessa área de pregação, de ministérios, creem que por ir fazer a obra de Deus, que é o evangelismo, ou levar a palavra de Deus, eles têm que receber algo em troca, isso de forma material. Você acha que o pessoal bate o olho e vê que em vocês existe então o Oswaldo está indo na frente de muita coisa, então realmente o coral está ganhando muita coisa. O Oswaldo, ou seja, dá essa impressão para quem está de fora que só existe ministério se existir valor de pagamento por detrás. E como cortar esse ponto de vista e falar o que você disse, que o evangelho... Claro que a gente tem todos os nossos cursos e tal, e são bênçãos que Deus acaba nos ajudando, mas não é o principal foco. O principal foco é o desgaste do evangelho. Com que você quebraria essa visão das pessoas que assistem? Então, quando a gente não conhece bem um projeto, uma coisa, a gente tem essa possibilidade e até uma inclinação a supor. Né? O coral ele não cobra para ir nas igrejas, então a gente não ganha um cachê. Algumas igrejas perguntam aproximadamente quanto é que as igrejas ofertam. A gente fala, a gente expressa. O coral tem sim as suas necessidades? Sempre vai ter, porque para você estruturar um projeto, você precisa de equipamento. E uma coisa que a gente deixa muito claro é que todas as pessoas que estão hoje no Coral Zoe, elas são voluntárias. Que inclusive eu tenho o meu trabalho, né, e o meu trabalho, graças a Deus, com ele eu me sustento. Né, e todas as ofertas que entram no Coral Zoe hoje, ela vai diretamente para esse caixa que nos possibilita viver o que a gente viveu agora em julho.
A gente foi para São Paulo, dentro de uma van. Que legal. Tem custo. Toda uma parte de alimentação. Nós éramos em 15 pessoas. A gente teve a graça, né, do Gessé nos abençoar, que é um irmão da Presbiteriana Unida, com o hotel. Inclusive, a gente cantou agora em outubro de novo, na Presbiteriana Unida de São Paulo. E teve toda uma produção, né? Nós gravamos com Leandro Rodrigues, que é o pianista do Paulo César Baruch. Nós gravamos com Lucas Augusto, que é regente do Onisevski, que é um grande coral. Né? O Zucchini fez arranjos pra gente. Então tudo isso teve custo. A gente fez uma carta e a gente mandou para os empresários, mandamos para nossa família, mandamos para os nossos amigos e os recursos foram chegando. Então quando a gente tem uma necessidade muito grande, a gente faz esse movimento. Mas em termos de ganho, hoje, dentro dos braços que o coral tem, existe sim um trabalho que é uma prestação de serviço e o trabalho que o Coral Zoe faz. A gente tem isso. Só para deixar claro para o pessoal que isso existe. Por exemplo, quando a gente faz um casamento, uma formatura, sim, claro. Né, a gente foi hoje numa cooperativa, aí é um serviço que a gente presta, sim. A gente pega alguns profissionais que já fazem isso dentro do coral e eu monto essa equipe. Aí existe sim um custo. Agora, o trabalho ministerial de serviço que a gente faz nas igrejas, nos hospitais, casa de recuperação, viagens missionárias, isso é tudo provisão, é pessoas, Deus provendo pessoas para financiar esse trabalho. Se o pessoal falou assim, Jean, gostei do Oswaldo, gostei do Ministério Zoe, do Coral Zoe, o Coral Zoe e o Oswaldo, como que eu ajudo patrocinando ou, sei lá, abençoando com equipamentos? Como é que nós, meros mortais, podemos fazer que o Coral Zoe chegue a lugares ainda mais longe em questão de equipamento, questão de auxílio financeiro? Como é que nós podemos auxiliar vocês? Como que a gente pode achar vocês? Então, o contato hoje mais rápido é o Instagram, né? Hoje nós estamos com... Deve estar chegando uma média aí de 107 mil seguidores. Né? Tem meses que a nossa conta alcança 8 milhões de pessoas. Uou. Então, assim, ó, só para você entender, a viagem do Amazonas, teve pessoas que ajudou com passagens, que falou pra gente assim, a gente nunca andou de avião, a minha família nunca andou de avião, mas a gente quer ajudar vocês. E pessoas que nunca tinham visto a gente na vida. Que louco. Então teve uma médica que entrou em contato e falou, queria que vocês viessem cantar aqui pro meu amigo no hospital. Eu falei, a gente não tá em São Paulo. Ela, tá bom, mas como é que eu faço para ajudar? Eu falei, a gente está levantando recursos. Então o Instagram é o meio mais rápido das pessoas entrarem em contato com a gente. Tem muita história assim também, Qual viu? que é o seu Instagram lá? @coralzoe. Aí tem um acréscimo de um E. @coralzoe. Mais um E, né? Com um E só não deu. Editor, que depois vai ser o Matias, coloca aqui, por favor, embaixo, a tarjinha, o Coral Zoe. No final, 2 E no final. 2 Es no final. Entra lá, auxilia. E tem livro, né? Outra tem forma de você ajudar. Eu sou escritor, né? Também escritor? Amo escrever. Rapaz. Eu tenho 2 livros. Olha quem prefaciou esse. Você conhece. Deixa eu ver. Mentira. Sério? Se você é um bom presbiteriano, conhece esse aí. Aqui não vai dar, mas o prefácio foi feito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Gente... Privilégio, você viu? Que privilégio. O prefácio foi feito pelo Hernandes. Olha só que legal. Esse aqui é o Confiar em Deus, frases e textos. Ele tem o que, por exemplo, qual foi o seu foco aqui nesse livro? Nesse aqui. Depois, São 365 frases e textos. É uma leitura rápida. É como se fosse uma leitura diária que eu poderia fazer em todos os dias do ano. É uma forma de me fortalecer diariamente. Então, só para você ter uma ideia, vamos lá. Confiar em Deus, são frases e textos, 365 frases, tá bom? Onde tem o prefácio feito pelo Hernandes Dias Lopes. Você presbiteriano, eu sei que você gosta dos livros prefaciados, indicados por
Se o Hernandes assinou embaixo, confiou, é porque o cara é bom. E esse aqui, agora, esse aqui é o Eternidade. Ele tem Eternidade, a mesma... aqui, ó. Corta pra gente. Isso, Eternidade. Eternidade. Segue o mesmo preceito? Dos 365? Ele segue o 365 porque eu quero finalizar com o graça. São as virtudes teologais. Fé, esperança, amor. Confiar em Deus, esperança, eternidade, graça, amor. Quando que sai o outro? Em breve, gente. Aguarda aí. Em breve. Tiago Grulha, que foi quem fez o prefácio. Tiago Grulha, cantor e letrista. O Tiago Grulha trabalha também muito nos bastidores. Ele que faz a agenda do Baruch, por exemplo, e de outros cantores também. Nossa, você está bem cercado. Olha que bênção que Deus... Ele é letrista, né? Caramba, olha então que eu fui nessa tem. linha, 2 escritores. Não, tá o seguinte, Jean, eu quero os 2 livros, os 2 materiais. Eu quero um material, eu quero os 2. Como é que eu faço para adquirir os 2? Ou adquirir um, ou já deixar, assim, olha, quando sair o próximo, já deixa reservado que é meu. Como que a gente faz? Então, comprando os livros, pode comprar diretamente comigo lá no Instagram. E na compra dos livros, o valor todo, total, é revertido para o Coral Zoe. Que legal. Ó, corta aqui de novo. Ó. São 365 frases em cada um, tá bom? Acabei de ler esse. Opa, você já tem um. Ou seja, 365 é pequeno, olha. Jean, eu não gosto de ler. Vale a pena ler. Vale a pena ler, sabe por quê? É curto. E além de curto, são frases curtas, igual o Oswaldo falou que fez. E outra, abençoa muito o dia. Quando você acorda, muitas vezes você está naquele dia muito triste, você acorda com o famoso pé esquerdo, lê uma palavra. Aí depois, outro dia, lê de novo. Aí depois de 25 dias, lê de novo. Não, isso 25 dias sequenciais. Até que isso se torne um hábito. Né? O hábito, muitas vezes, por exemplo, se eu ver a gente já falou sobre livro muito grosso, né? As pessoas batem o olho e falam assim, há muita coisa para ler. Gente, começa aos poucos. Só para você ter uma noção. Isso aqui vai te ajudar muito. O livro do Oswaldo vai te ajudar bastante. Além de abençoar o Coral Zoe. Você está abençoando diretamente o trabalho do Coral Zoe, que está nos hospitais, que está em aniversários das cidades. Se você quiser contratar o Coral Zoe também, mesmíssima coisa. São quantos integrantes? 39 jovens. 39 jovens. Tá. Você falou que são 39 jovens de ministérios diferentes. Várias denominações. Vou te fazer uma pergunta. Como é que é o convívio? Porque são visões diferentes teológicas, né? Quando vai para o convívio, como que é o desafio? Olha, pensando nesses 6 anos aí de coral, a gente nunca teve nenhum tipo de divergência teológica. Eu não me lembro, não me recordo. Eu acho que o ferro afia o ferro. Então são artistas convivendo, né? Então, natural ter algum tipo de desconforto, né? Você se chatear com alguma coisa, com algum comando, até porque eles têm um líder, né? E alguns líderes que são mais coléricos, né? E os coléricos eles são mais exigentes. Então, pensando em coral, sempre foi muito tranquilo a convivência. A gente nunca teve... A gente vai muito para o texto, não entra muito na parte doutrinária, até porque é uma coisa que cada um convive dentro da sua denominação. Inclusive, nós temos vários presbiterianos lá, viu? E falou assim, olha, Oswaldo, eu canto bem. Assim, eu canto bem, eu tenho uma voz bonita, a minha mãe fala que eu canto bem. Como é que eu faço um teste para fazer parte do Coral Zoe? O primeiro movimento é a pessoa seguir a gente nas redes sociais, porque lá no Instagram que a gente avisa, né? Audições para tenores. Então, se você tem uma voz de tenor, né? É um homem, você pode fazer teste. Uma contralto, né? Uma mulher, ou uma soprano, uma mulher que tem essa facilidade. E uma coisa que eu dou como dica, se você estiver comigo em aula de canto, é bem mais tranquilo. Sim. Porque eu já venho te preparando,
né, para que você não tenha um choque muito forte. O pessoal do coral canta muito bem, né? A gente tem um time ali de pessoas muito competentes, pessoas que estudam. Eu sou o professor, acabo sendo o professor do coral, né? O técnico vocal do coral. E nesses 6 anos a gente refinou muito. Então tem que fazer um teste e isso você encontra nas redes sociais. Aí passando no teste comigo, você está apto a servir com a gente como voluntário no Coral Zoe. Sejam bem-vindos, pode vir fazer o teste. Faz o teste, você pode estar entre os 39 e fazer... Imagina se chegar a 150 pessoas no coral. É interessante, eu fico feliz. Nossa, eu creio que vai tomar uma dimensão muito grande, porque com o lançamento de uma música que vocês fizeram recentemente, Maravilhosa Graça, foi lançada quando nas plataformas? Olha, deve ter uma média aí de 2 indo para 3 semanas. É bem recente. Primeira música que a gente grava em estúdio, primeira música que a gente lança, Maravilhosa Graça, uma composição do nosso colega Dimael Carrara, um excelente compositor. E a gente está bem feliz com esse lançamento, porque inaugura um novo tempo no coral. A gente sempre cantou cover, música de outras pessoas. Então a gente pega uma música ali da Estela, da Fernanda Brum, ou música da Aline Barros e grava. Dessa vez a gente pegou uma música mais inédita. De vocês. O Dimael, ele faz parte da equipe coral Zoe, ou ele doou a letra? Como é que foi essa criação? Quando a gente falou, quando vocês sentaram assim e o Dimael apareceu, falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos criar uma letra. Como é que foi a composição? Como é que foi o processo de criação? Porque criar uma letra não é tão simples como a maioria pensa. Tem, principalmente cristã, que você tem que ter uma inspiração por detrás. Como que o Dimael entrou, o Coral Zoe entrou, ou o Dimael já faz parte do coral? Então, o Dimael, ele não é componente do coral. O Dimael é um grande compositor. Inclusive, um abraço para ele. O Dimael compõe para Fernanda Brum, para vários cantores aqui do nosso país. E quando a gente entra em contato com o compositor, ele manda diversas músicas. E a gente vai fazendo aquele processo de ouvir e prestar atenção no que é que a gente quer dizer, através da música. Tem até uma máxima dentro do nosso trabalho nos hospitais, que é amor através da música. Quando eu ouvi Maravilhosa Graça, eu falei, gente, em 1770 surgiu Amazing Grace. Aí depois de alguns anos vem o hino Maravilhosa Graça. Aí agora recente tem aquela Maravilhosa Graça, Teu Amor Que Não Falha. Eu falei, por que não agora, né, em 2023, a gente não ter mais uma música Maravilhosa Graça? Inclusive, a gente quer gravar um vídeo com essa linha do tempo, né, mostrando que essa graça maravilhosa, ela vem rompendo os séculos, né? Ela vem rompendo a barreira do tempo. Então, quando o coral ouviu, todo mundo concordou, falou, vamos gravar essa. Aí tem todo aquele processo de a gente prestar atenção na letra, ver a questão da tonalidade, porque tem que adaptar para o tom do coral, porque o compositor ele manda no tom dele. Tem que adaptar para o tom do coral, para dar a divisão das 3 vozes, contralto, soprano e tenor. Então tudo foi complementando. Aí juntou o Leandro, o Zucchini fazendo arranjo vocal e o Lucas acompanhando a gente no estúdio. Que legal. Aí deu esse resultado aí, que é a música Maravilhosa Graça. Eu acho... depois que vocês... Espera terminar, porque quando terminou aqui, vai lá no YouTube, coloca Maravilhosa Graça, na frente, Coral Zoe. E quando vocês começarem a compreender a primeira estrofe, só para você ter uma noção, eu peguei a estrofe que vocês viram. Era para ser eu ali pregado. Só essa primeira frase, ela é muito impactante, principalmente numa questão musical. Quando vocês colocaram, claro que teve o Dimael, quando vocês compreenderam que o coral também ele interpreta essa mesma canção, essa primeira frase era para ser eu ali pregado. Como é que foi o impacto quando o coral leu essa frase? Como é que eles interiorizaram essa frase, não só a primeira, mas como um todo?
Como que eles interiorizaram essa canção? Então, a compreensão que traz e também até uma certa sensação de que Cristo nos substituiu, né? Tudo aquilo era para nós, né? A coroa, os cravos, espinhos, a própria cruz. Cristo vem e se coloca como alguém, né? Ele faz essa substituição de um lugar que era nosso. Então é de uma profundidade muito grande. Eu percebo que as pessoas ficaram bem impactadas. Um dos rapazes que a gente colocou, o Gerliano, meu amigo, a gente colocou ele para reagir à música sem nunca ter ouvido ela. E ele, uma das expressões dele, eu acho que é a nossa também, ela nos leva ao Calvário. Então traz esse chamamento ao Calvário, né, de revisitar tudo aquilo, mas não só ver o sofrimento de Cristo. Tanto é que o nosso lyric vídeo que está no YouTube, ele traz esse sentimento e essa ideia também de beleza. Ou seja, a graça é morte, tem dor, tem culpa, tem sofrimento, mas ela também é vida. Então, né? Ela faz viver. Né? E tem uma máxima que eu uso muito, que é o morrer de tanto viver. Né? A graça nos leva a morrer de tanto viver. Então, eu acredito que fica essa compreensão, assim, esse senso e essa sensação. Eu tô louco para te pedir uma coisa. Canta só o coral Zoe, vocês estão bem representados. É possível? Só a primeira estrofe. É possível? Então canta para nós. Você sabe que eu que fiz o solo na música, né? Eu sei, eu ouvi. Ele que fez o solo, tá? A voz masculina que ressoa inicialmente é o Oswaldo. Olha só, vocês vão... Quando ele começar a cantar aqui, você fala assim, é o Oswaldo lá do podcast, lá de Rio Verde, olha lá. Era pra ser eu ali pregado, os cravos que furaram as mãos eram pra mim. Eu tinha tudo pra ser condenado, mas Jesus se entregou por mim. Graça, oh graça, maravilhosa graça que me alcançou. O Oswaldo quer matar a gente aqui. Não tem como você não... não tem como você não... É forte. É forte. Não tem como não ser tocado. Só quando você ouvir, você realmente sentir que Jesus ele esteve ali por você, no seu lugar. Quer sentir essa mesma... É inexplicável. Você precisa sentir a emoção quando você ouvir Maravilhosa Graça do Coral Zoe. Não é um exagero. É quando Deus toca através dessa abertura, é maravilhoso. O sentimento. Aqui a gente está no estúdio, o pessoal do corte também começou a cantar. Sabe por quê? Porque essa música nos aproximou de Deus mesmo, né? de Jesus naquele momento. Que nos remete a algo de substituição, mas também que a gente teve uma segunda chance, né, Oswaldo? Sim, a próxima música, ela tem um link com essa. Ela vai falar exatamente sobre essa valorização de quem somos, né? Porque nós somos obra-prima de Deus, né? Não a valorização do nosso ego, né? Do nosso egoísmo, né? Não essa valorização. A valorização da existência de um Deus que veio morar em nós, né? Esse valor precioso que está sim no vaso de barro, mas ele está de maneira mais expressa no que o vaso contém, que é a presença do Evangelho, a presença do Espírito Santo. E ela fala exatamente isso, a próxima música, né? Não vou dar spoiler. Não. Ela vai falar dessa valorização. E a gente fecha... Só mais um pouquinho. E a gente fecha com a terceira música. Como é que vai ser? Só o... Me valorizou. O pessoal do coral vai me matar. E da terceira música, como é que vai ser? Ela vai trazer uma perspectiva mais do céu. E como é que vai ser? Nos chamando pro Rei Jesus, que é o Rei deste lugar e daquele lugar que ele foi preparar pra gente. E o refrão? Como é que vai ser da terceira? Só a primeira frase. Acho que eu esqueci.
Gente, eu já tô ansioso demais. Gente, ele tá me comprometendo, Nossa, viu? eu já tô ansioso demais. Coral, ele que tá me comprometendo. Coral, nossa, o Coral tem uns colegas também. Se eu deixar alguém para trás, me perdoe. Tem o nosso colega o Cristiano aqui. Um beijão para você, Cristiano do Coral, que esteve conduzindo o episódio anterior, foi o Cristiano. Olha só. Ele conduziu o episódio anterior. Esqueci o nome do pastor. Leandro? Não, volta lá, vocês vão ver. Esqueci, me perdoe. E tem o Marcos Vinícius, lá da Deus no Brasil. Sim. Marcos Vinícius, um beijão para vocês também aí, do Coral Zoe como um todo, quero conhecer. Imagina trazer, um podcast de quase um ano, só um por um trazer aqui, seria interessante. E os planos para o futuro, tanto o seu quanto o do Coral? Porque o Coral não é o Oswaldo é o Oswaldo Santos e o Coral é o Coral Zoe. E vocês se uniram. Quais são os planos do Coral e do Oswaldo? Então, os planos do Coral é continuar fazendo o que a gente já faz, né? Levando essa boa semente através da música, amando através da música e gerando mais conexão. Quando eu penso na volta de Jesus, eu acredito que a internet ela é um instrumento muito que o próprio apóstolo Paulo usaria bastante para poder alcançar. Eu não sei se seria uma missão impossível, você pode me ajudar a raciocinar isso. Levar o evangelho a toda criatura, uma pessoa levando ou várias pessoas levando ao mesmo tempo, né? A gente olha aqui para o Brasil, são tantas tribos e aldeias e tantos ambientes não alcançados, né? Então acho que a internet ela trouxe essa aproximação. Eu acho que o nosso propósito é continuar fazendo o que a gente já faz. Assim, nós recebemos propostas aí de uma gravadora, mas não fechamos. Estamos recebendo proposta de outra gravadora, mas também ainda não fechamos. Então tem muita coisa acontecendo, tem muita pessoa que é influente, tanto no Brasil quanto fora dele, que está em contato com a gente, que divulga o nosso trabalho. A gente agradece muito essas pessoas. Então eu acredito que é continuar plantando assim. O que a gente já faz já toca muito o coração das pessoas. Não sei se você acompanha o nosso Instagram, mas é tudo muito orgânico. A gente tem um aparelho de celular que a gente utiliza para gravar. A gente não tem nenhum tipo de edição. Agora que a gente está entrando para esse lado mais de edição. A ideia é fazer videoclipe disso, dessas músicas. A ideia também é a gente viajar. A gente quer muito ir à África. A gente quer muito ir na América. A gente quer ir na Europa. A gente quer viver isso que a gente está vivendo aqui no Brasil e em outras nações. Então acredito que o plano maior para o Coral é esse. Eu não sou uma pessoa que tenho... Se eu falar para você que eu tenho planos, eu sou uma pessoa que vive muito intensamente o momento. E por ser missionário desde os 21 anos, eu acabo tendo esse senso de urgência mais para as coisas do agora. Então eu estou aqui contigo, eu estou vivendo esse momento intensamente. Se for preciso rir, a gente vai rir. Se for preciso chorar, a gente chora. Se precisar refletir, a gente reflete. Então eu estou muito mais no momento, vivendo o momento intensamente. Assim, sem fazer tantos planos. Antes da pandemia, eu estava com planos de ir para São Paulo, né? Um pastor que eu amo muito, que é o Jonas Madureira, meu professor, vai ser sempre meu professor, está em São Paulo. Meus professores de técnica vocal estão em São Paulo. A igreja que eu gosto também está em São Paulo. Então tem muita coisa lá. E eu já estava planejando mudar. Até que Deus mudou tudo. Nós tínhamos uma média de 3.000 seguidores no Instagram. E aquele vídeo a gente cantando Além do Rio Azul, dentro dos hospitais, ele viralizou. E outros vídeos foram viralizando. E Deus foi me direcionando a ficar. Então hoje eu estou mais enraizado aqui. Só que as pessoas falavam sempre para mim, você nunca vai criar raiz em lugar nenhum. Eu acho que o pessoal se equivocou, porque eu estou bem enraizado em Rio Verde. Falava em relação à igreja, você enraizar em igreja ou enraizar em cidade? Cidade. Eu sou do interior de Alagoas. Então eu sou de uma cidade de 25 mil habitantes. E é interessante, porque na minha história eu carrego a marca de que as pessoas falavam para mim, você nunca vai ter futuro cantando. Você não serve para cantar, você não vai se dar bem nessa área. Faz outra coisa da vida.
E o que é que eu fui fazer? Cantar. Estudar. Fui estudar, fui me preparar. E hoje é muito bom, porque assim, parafraseando um poeta brasileiro, eu fui condenado a viver do que cantar. Porque hoje eu sou professor de canto, né, e atuo como escritor também, que é uma área que eu acabei puxando do meu avô. E tanto nessa área do canto quanto na área da escrita, eu fui muito desacreditado. Então, eu não dei ouvido, se tiver alguém me ouvindo que de alguma forma tem sido desacreditado, eu não dei tanto ouvido a essas pessoas e fui fazer aquilo que todo ser humano deve fazer. Estudar, buscar conhecer. Conhecimento dói, você vai precisar de muito tempo para aprofundar. E hoje eu acredito que eu estou colhendo os frutos. Então, o meu plano é continuar nessa alegria em Cristo, de colher mesmo, de colheita. Eu acho que, ao mesmo tempo, eu estou plantando e plantando em vidas, né? Plantando em algo que é eterno. Não, eu sei muito bem o que você está falando, porque quando... eu acho que todo grande ministério, todo grande dom, ele começa em 2 pontos. É aquilo que você tem uma dificuldade, mas pode ser uma visão minha totalmente equivocada, eu falo. Porque, por exemplo, lá atrás alguém falou assim, você não vai cantar. Ah, quem é... o Oswaldo quer cantar, o Oswaldo... Ou seja, ali você falou assim, aqui há uma barreira e eu não vou conseguir. E eu creio que grande parte das pessoas, muitas vezes, é do nosso meio. Isso nos mais dói. Porque, por exemplo, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um tio, pode ser as pessoas que têm um convívio, ou colegas mesmo que falam para você, falam assim, onde você está pensando que você vai chegar? Você não vai ser ninguém nessa questão. E nesse meio tempo, tem muitas pessoas que podem estar nos ouvindo, que o sonho dela é cantar, mas com timidez ela vai meio que engolindo a própria voz e subtraindo e tal, ficando meio tímida. Ou alguém falou para essa pessoa que ela não pode ser uma grande comunicadora, não pode ser uma grande escritora. Como um bom conselheiro, que conselho você daria para essas pessoas que hoje vê, querendo ou não, tá vendo em você uma inspiração para romper as barreiras e ir atrás e estudar? Então, o conselho que ficou para mim à época foi o conselho da Escritura. Que legal. Né? Eu sempre lembro do texto que diz, bem sei eu, né, os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Quando eu li isso nas Escrituras, eu falei, eu prefiro dar ouvido no que Deus está dizendo, do que no conselho da serpente. Vamos colocar aqui, parafraseando um pouco, voltando um pouco para o Éden, né? Porque eles dão mais ouvido à serpente do que a Deus. E isso é incredulidade. Então a minha crença em Deus sempre foi muito forte. Eu venho também do catolicismo, né? Depois acabo passando por esse processo de conversão, sou alcançado por Cristo, para o protestantismo. E dentro desse ambiente que eu vivi essa realidade, né? Das pessoas falarem isso. E estudem, aprofundem. O Jonas sempre fala pra gente, não há conhecimento sem dor. Isso é verdade. Se você quer conhecer, você vai sofrer, vai ter dor, sofrimento. Até porque o sofrimento, com o passar do tempo, depois que você sai um pouco dele, você percebe que o sofrimento é um presente. Eu tenho essa perspectiva hoje por conta de tudo que eu ressignifiquei. Então o conselho que eu dou para as pessoas é esse. Agarre-se àquilo que Deus está dizendo. E não àquilo que os outros estão dizendo a seu respeito. Né? Inclusive, eu poderia dizer isso a respeito do elogio. Por quê? Porque o elogio, às vezes, ele pode não ser tão benéfico. Ah, mas o elogio é tão bom. Olhar para você, Oswaldo, como você fala bem, Oswaldo. Nossa, o Coral Zoe, aquela pessoa ali do Coral Zoe canta melhor. Nossa, se destaca. Por que você acha que esse elogio ele pode ser destrutivo? Eu acredito que o elogio tanto essa fala que vem negativa quanto essa fala que vem positiva, ela deve ser direcionada para Deus. Sim. Assim. Então, eu acho que a gente nunca deve tomar para si. A gente fala obrigado, eu falo obrigado muito mais como uma questão de educação, de respeito ao que o outro está dizendo.
Mas eu sempre tomo essa consciência. Isso não é para mim. Isso não vem de mim. Né? Isso foi Deus que me confiou. Então eu vou muito por esse lado. Tomar muito cuidado com aquilo que as pessoas estão dizendo de mim. Tanto de negativo quanto de positivo. É um risco. É um risco real você dar muito crédito a algo que às vezes você tem consciência que faz bem. Né? Eu prefiro ouvir alguém dizer, cara, você parece com Jesus. Para mim isso, nossa, de fato é algo assim que transformador. Ah, você canta bem. Porque às vezes você tem consciência de que você faz aquilo bem. E isso é saudável também. Não é ausência de humildade, né? Uhum. Então, uma coisa que eu ouvi do meu pai, por exemplo. Meu pai, né, a gente conversava muito, isso antes dele falecer. Meu pai falava muito assim: meu filho, me ensina alguma coisa. Ele lá em Alagoas, eu aqui. Né? Porque às vezes eu sinto como se eu fosse o filho e você o pai, porque você me ensina muito. Cara, legal, isso é muito bom de ouvir. Nossa. Isso é bom de ouvir. Agora, o elogio pelo elogio, eu acho que não é tão interessante. Se a pessoa que recebe está direcionando a Deus, é bem saudável. Agora, se ela for pegando para si, é bem arriscado. A probabilidade dela se tornar uma pessoa soberba é muito grande. Porque o nosso coração é corrupto, o nosso coração é um coração... Nós somos miseráveis, né? Uhum. Tanto é que a palavra misericórdia é miseriscardio, é Deus pegando o miserável e guardando no coração dele. Então eu sempre oro, Deus, guarda eu miserável no teu coração para que eu não venha achar que eu sou algo que eu não sou. Uhum. Né? Não venha viver esse narcisismo, né? Então, conhecer a Deus, e aqui eu lembro de Agostinho, ele fala: conheceste, ó conhecedor de mim, conheceste assim como de tal modo sou por ti conhecido. Então esse conhecer a Deus me leva a me conhecer. E me conhecendo, eu vou acordar todos os dias com esse cúmulo da miséria me acompanhando. Miserável, miserável, miserável. Me lembrando de que mesmo que o elogio venha, o encorajamento, a pessoa me coloque num pedestal, eu vou olhar e dizer: não, esse lugar não foi feito para mim. Foi feito para Cristo. Eu passei por isso na minha cidade. Porque depois que eu volto outro Oswaldo. E as pessoas vão querer colocar um tapete vermelho para você. Compreendi. E Deus, pode passar no tapete, porque eu não vou não. Vou ficar do lado aqui do tapete. Quando você veio para Goiás? Eu vim para Goiás tem mais de 10 anos. Quando surgiu o Vim para Goiás? O Vim para Goiás... Tudo surge depois do Grupo M. O Grupo M é a escola de música, ministério, teatro, evangelismo do Paraná, do Palavra da Vida. Sei. Já apresentaram aqui na igreja, inclusive. Sei. E eu fiquei 2 anos no Grupo M, 1 ano como aluno, outro ano eu fui da equipe como líder. E depois do Grupo M eu fui para o seminário. Quando a minha irmã estava no Grupo M, a Milene, um abraço para ela, ela é contralto do Coral Zoe, também nossa líder dos contraltos. Quando a minha irmã estava no Grupo M, junto com a Greidiane, um pastor as viu cantar em Caldas, no Palavra da Vida. Aí convidou elas para vir cantar, mas eles queriam um trio no aniversário da igreja em Goiânia. Aí cantamos e eles levaram para o conselho e o conselho da igreja aprovou a gente vir definitivamente. Que legal. Ficamos 6 meses naquela igreja. Logo nós fomos contratados pela primeira igreja batista aqui de Rio Verde. Uhum. A minha irmã está lá até hoje, na igreja, não contratada, não trabalhando. A gente acabou não vinculando mais a igreja no sentido de trabalho ministerial. Uhum. A gente serve na igreja, mas não vinculado dessa forma. E com o passar do tempo, eu fui para Jataí, logo voltei para Rio Verde e fiquei. E estou aqui há mais de 10 anos já, morando, vivendo aqui, amo essa cidade, amo servir essa cidade, assim. E você chegou numa época que Rio Verde era, como posso dizer, alguns colegas paulistas falavam que Rio Verde era mata e roça. Então, ninguém tinha se olhar que Rio Verde seria a potência que nós somos hoje. Isso. Hoje, praticamente, a gente pode falar que está exportando músico, não está, Oswaldo? Sim, as pessoas vinculam o Coral Zoe a São Paulo e Rio de Janeiro. Pois é, eu sempre, quando eu ouvi a Coral Zoe pela primeira vez, assim, é paulista. Porque a gente começa a ligar, a gente tem esse preconceito, quem é da cidade, fala assim, Rio Verde, eu acho que não tem essa capacidade, não, porque aqui a gente só exporta sertanejo, músico sofrendo e sei lá,
o povo do agro, o povo do sertanejo. Quando a gente vê essa qualidade do coral, eu falo assim, cara, não é possível que nós temos essa qualidade, a gente não está prestando atenção. Por isso, você que é empresário rioverdense, olha para o Coral Zoe, somos daqui, é o coral daqui, aproveite e apoie, porque estão indo para todos os lugares do país. Apoie, é um coral que vai ainda, só para você ter uma noção. Isso aqui só os primeiros passos que Deus apoie. Vocês não vão se arrepender. Apoie. De coração, estou falando. Apoie que vocês vão ver aonde esse povo vai chegar. Isso, nem 10%, né, Oswaldo, que Deus tem para vocês, né? A gente assusta um pouco com toda a repercussão. Queria até mandar um abraço aqui para o Lucas Moura e para o Alex Telles. Vou mandar o link para eles. São dois jogadores. Né, o Lucas Moura, a gente fez um culto em São Paulo, na casa dele, ele é jogador de São Paulo, mas quando ele estava no Tottenham, ele mandou uma camisa autografada para o coral. Internacional. E foi muito interessante na casa do Lucas, assim, como Deus nos usou ali, com os amigos dele. E o Lucas chegou para mim e falou, você que vai pregar pra gente hoje. Amém. E o Alex, a gente está para encontrar com ele, espero que dê certo agora em janeiro. O Alex joga junto com o Cristiano Ronaldo lá no Al Nassr, lá na Arábia Saudita. E é interessante porque esses últimos 3 vídeos aí, na verdade 3 a 4 vídeos, eles viralizaram demais. Né? E eu queria agradecer o Lucas e o Alex, eles são bem responsáveis por esse alcance todo. Né? A música ali, Jeová Jireh, alcançou 4 milhões em 2 meses. A música Bondade de Deus, 2 milhões em menos de 2 meses. E Som Milagre bateu aí 5 milhões em 2 meses. Dentro do Instagram, né? Que é uma plataforma que, querendo ou não, a gente percebe que tem um certo tipo de alcance expressivo, mas não tanto por conteúdo que é cristão. Então a gente fica muito feliz. E eu queria mandar também um abraço para o meu amigo Gabriel Antunes, da página do C.S. Lewis Brasil. O Gabriel hoje tem 1.600.000 seguidores. Beijo, e é Gabriel. um cara que ajuda muito a gente. O Tiago dos Jovens que Louvam. Então são páginas que têm ajudado a gente a chegar tão longe. Que legal. Tão longe, porque 5 milhões é muita coisa. A gente não consegue medir. É realmente, porque o conteúdo cristão, a gente sabe que a gente tá nessa peleja, assim, a gente tá falando de coração, fala assim, vamos fazer de coração aos poucos, Deus vai dando proporção aos poucos também. Conteúdo cristão, ele tem uma certa como posso dizer, das plataformas. Segura um pouco, né? Não é um conteúdo tão vendável. Né? Não vai ter anunciante que vai querer, porque vai falar sobre coisa mais séria e tal. Mesmo que seja divertida, vai ficar coisa mais séria. Mas a plataforma meio que segura muitas das vezes. Como é que quem joga com o Cristiano Ronaldo? O Alex Telles. Alex Telles, mostra o vídeo do Coral Zoe do Maravilhosa Graça e pede pro Cristiano Ronaldo dar só uma palhinha lá. Aí imagina o Cristiano Ronaldo. Mas eu já brinquei. Que se o Cristiano Ronaldo repostar, aí eu tenho que colocar 10 administradores no Instagram. Não dá, não. É verdade. Como é que vocês vão... Não, mas calma aí. Do Cristiano Ronaldo pro Neymar vai ser pouco. Aí o Neymar cantando Maravilhosa Graça, depois vai... Rapaz, vocês estão num caminho que é um caminho, querendo ou não, muito sem volta, né? De proporção assim que Deus vai usar muito. Como é que segurar os ânimos das pessoas? Porque, querendo ou não, você lida com diversas pessoas. Pessoas, querendo ou não, tem... não sei se já aconteceu isso, alguém fala assim, tem alguém aparecendo mais que eu, ou não. Como é que segurar esses ânimos? Porque depois que vocês já estão na Europa, querendo ou não, já estão na Europa, já estão na Ásia, já estão... É porque pessoas estão levando vocês através de compartilhamento. Como é que segurar os ânimos? Principalmente de ego. Olha, o coral nesse sentido é bem tranquilo. Uhum. O coração do artista, como o coração do homem, não é confiável. Não é confiável. Mas é o movimento repetitivo. Uhum. Então, música é 1%. Né? Nós estamos aqui por causa de Cristo. É Cristo ser conhecido.
É não entrar nessa pilha de agenda e não viver de fato o ordinário. Entender que o extraordinário também se apresenta no nosso dia a dia, no nosso ordinário. Então, nesse sentido, eu seguro bem as pontas, assim. Eu não tenho essa pretensão. Eu já tive, inclusive, um dos concursos que eu cantei, eu ganhei aquele concurso e quando me foi apresentada a proposta de fazer seu nome no Brasil, eu não quis. Tem uma música dos Arraiz que eu gosto muito que fala assim: que meu nome morra com meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. Isso é uma máxima na minha vida. Eu ensino muito isso para o coral. Então a gente vai muito mais trazendo uma convivência de família do que da arte pela arte, o mercado pelo mercado, o dinheiro pelo dinheiro. Entendendo que essas coisas vão sendo acrescentadas à medida em que eu busco de fato o reino. Então é bem leve nesse sentido. Claro que tem coisa que acontece que a gente fica... Né, igual quando a gente foi encontrar o Lucas Moura, a gente ficou meio... Uau, gente do céu. Que era um cara que eu conhecia, né, antigamente. O meu primo, que é um primo distante que a gente tem lá da nossa cidade, foi quem pastoreou ele lá na França. Foi quem batizou ele, foi quem casou ele. Então teve essa conexão quando eu falei pro Lucas no Instagram. Porque quando ele viu o nosso perfil, ele ficou tão impactado que ele mandou um textão. Estou aqui com a minha esposa assistindo. Que legal. A gente está muito impactado com o trabalho de vocês. E ter encontrado ele pessoalmente também foi muito impactante. Então tem muita coisa que acontece. Esses dias, eu não vou dizer quem foi, mas uma pessoa também que é influente falou assim: a gente quer dar para vocês 10 bolsas de inglês. Ou? Cara, a gente está tirando passaporte. E essa pessoa estava lá na casa do Lucas Moura no dia. Então, assim, coisas que vão acontecendo e que a gente fica surpreso, né? Fica surpreso, fica impactado, meu Deus. Quem é um artista do meio gospel que você fala assim: se nos convidassem. Você é artista tal, nos convida. Para um feat. Para um feat. O que é feat? O feat é essa collab, né? Essa parceria. Tá. Não sei se você viu na nossa música, ela tem feat lá. Maravilhosa Graça, Coral Zoe e Oswaldo Santos. Porque eu fui o solista. Na outra música tem 2 solistas, aí vai ter o nome da música e o nome das 2 solistas. É uma estratégia que a gente faz também. Olha que legal. Quem não é no meio da música, vai conversando com o Oswaldo, assim, você vai ficando meio... Fala assim, cara, eu tô quase me transformando num cantor também. Porque o Oswaldo, ele nos convida a fazer isso. Oswaldo, vamos lá. Quem é o artista que vocês falam assim, nossa, podia nos convidar? Tem pra gravar? Olha, tem uma artista que a gente gosta muito, eu acho que de maneira geral. Assim, quando a gente olha para o ministério dela, que é a Nívia Soares. A Nívia. Já foi cogitado a possibilidade, alguém já cogitou a possibilidade de falar com o Gustavo para a gente fazer um feat com ela, fazer essa collab com a Nívia. Acredito que seria uma aprovação unânime assim do coral. Cantar com a Nívia Soares, ela é uma bênção. Tá, vamos fazer um ranking. Uma referência. Vamos fazer um ranking. Nívia Soares, o que mais? A lista. Para o Coral Zoe falar assim, zeramos. Vai lá, Nívia Soares. A Nívia, ela traz essa coisa de um contexto mais antigo, né? Ela é do Diante do Trono. Eu acho que uma cantora nova, que pra gente também se tornou uma referência, e eu já tive contato virtual com o esposo dela, que é a Gabriela Rocha, que é a esposa do Leandro. Ficaria legal, hein? Gabriela Rocha também é alguém que a gente estima muito. Assim. Gabriela, o que mais? Mais um? Vamos surgindo. Olha, a gente conheceu numa live o Isaías Saad. Gosto muito do Isaías. Como que o Isaías... E foi uma live física, a gente estava no mesmo recinto que ele. Um cara muito gente boa, ele cantou na mesma live que a gente, que foi a live quando tinha a Construíde aqui em Rio Verde. Que legal. E foi uma live feita durante a pandemia também. Então é um cara que a gente gostou bastante, assim, se fosse colocar o top 3. Nossa! Eu imagino. Também eu sou suspeito. Sou suspeito porque, por exemplo, imagina assim, hoje não tem, infelizmente, mais aqueles especiais de final de ano que juntam todos os cantores gospels, né? A gente fazer um especial em Rio Verde
e começar a ser referência, em especial gospel, né? Aqui na cidade. Saindo um pouquinho dessa questão do ranking, e quem sabe a gente trazer esses 3 rankings aqui para gravar em Rio Verde, um especial, porque aí mostraria as raízes do Coral Zoe, junto com Aníbal Soares, imagina Aníbal Soares, Gabriela Rocha, todo mesmo. Eu acho que o coral se desmancharia em lágrimas, né? Mas como que a gente poderia, ou como que você imagina, se a gente poderia, isso até eu acho que ficaria legal pensar, fazer um especial todo ano aqui em Rio Verde e se transformar num especial mesmo cristão ao final do ano. Patrocinado ali pela prefeitura ou, sei lá, por igrejas. Fazer sempre um especial geral, onde o Coral Zoe estaria à frente, trazer pessoas fora, aberta ao público, porque hoje o música gospel não está sendo muito traga para a nossa cidade, né? A última vez que a gente teve um show gospel foi nos cantores que foi público aberto e o Fernandinho, anos atrás. Como que a gente poderia transformar Rio Verde como o polo que as pessoas olhariam e falar assim, nossa, anualmente eu quero ir lá em Rio Verde, eu quero ver o especial, eu quero ver esse especial, eu quero ver esse evangelismo através da música. O que você acha que falta? O desejo para isso acontecer existe. Eu acredito que o mais desafiador para a gente seria a estrutura. Falo de questão financeira mesmo. Uhum. A gente não tem um investimento tão forte nesse aspecto. E é como eu falei, quando a gente tem alguma proposta de fazer o que a gente fez agora em São Paulo e gravar 3 músicas, muitos empresários chegam junto, né? Mas pelo nível que a gente tem em Rio Verde, eu acho que deveria ser mais investido. Nossa, e eu falo isso sem visar os empresários que não são cristãos. Pensando nos empresários que são cristãos, assim, eu acredito, fica aqui até um encorajamento, né, do pessoal fazer mais investimento em projetos como esse que a gente desenvolve. Porque, por exemplo, a gente serve nos hospitais da prefeitura. Uhum. Mas durante todo esse tempo que a gente serviu, todo o gasto foi do coral. Então, assim, a gente não tem uma estrutura financeira para desenvolver um tipo de projeto. Ideia tem. Material humano a gente tem, mas a gente não tem, de fato, a estrutura. É tudo muito caro. Tudo muito caro. Desde... a gente fez campanha para comprar microfone. Não, e realmente, o microfone, só para você ter uma noção, quem não tem conhecimento, equipamentos simples como esses aqui, o cara vai, sei lá, jogando por cima, semi-profissional para profissional. Poucos equipamentos, microfone mais ou menos interessante que dê para um coral, uma boa qualidade, acima de 2.000. 2.000, isso estou tirando pelo que a gente já pesquisou para fazer aqui. Câmera, por exemplo. Câmera que você vai investir, dependendo de uma semi-profissional, 3.000, 5.000. Um investimento. É uma equipe muito grande. Você precisa de microfone. Você precisa... É um convite. É um convite que é um trabalho de coração. Porém, todo trabalho de coração precisa de estrutura. O pessoal precisa... Para viagem... eu quero dar uma bolsa para o pessoal viajar, quero dar o combustível, quero doar, por exemplo, as roupas. Você que tem loja de roupa cristã, caso você queira patrocinar, entre em contato com o Oswaldo. E o Oswaldo vai fazer o filtro. Porque todo bom patrocínio é legal, mas muitas vezes a gente tem que levar em consideração, será que aquilo realmente é bom? Porque, por exemplo, a gente sabe... Porque eu pedir um monte de ajuda é uma coisa. Uhum. Saber quem são as ajudas que vêm, e se são de coração, se são do ministério mesmo, aí é outra coisa, né? Então, a gente tem muito essa delicadeza também. Por exemplo, o pessoal da cervejaria. A cervejaria vem e fala assim, Oswaldo, que a gente quer patrocinar você se vai usar uma logomarca. O que o Oswaldo faz? O Oswaldo aceita? Aceita. Não, o quê? É o patrocínio? Tô brincando. Por exemplo... A água. Acabou. Mas a gente já está no final. Esse tipo de patrocínio, por exemplo, de cervejaria, de bar, é meio complicado. Não conversa tanto, né? Não conversa. Por isso que entra em contato com o Oswaldo.
A gente sabe muito bem que é um trabalho muito bonito e precisa de muito auxílio. Equipamento, você que tem loja de equipamento de audiovisual, queira patrocinar o Oswaldo, entra na rede social, 8 milhões, dependendo da postagem, do mês, 8 milhões de alcance. Então, eu estou vendendo aqui o Oswaldo e o Coral Zoe, é porque realmente, a gente dificilmente faz isso, porque realmente a gente assina embaixo e a gente confia no Coral. Né, Oswaldo? Oswaldo, me perdoe, eu sei que a gente tinha uma conversa de 60 minutos, já passamos 60 minutos, porque foi uma conversa muito produtiva. Eu acabei esquecendo de dar o nosso endereço aqui da igreja. Você que nos assistiu até o final, Rua Marcha para Oeste, número 2, em Parque Bandeirante, em Rio Verde, Goiás. Está passando pela BR-060, sentido a Goiânia, olha para a esquerda que você vai ver uma igreja muito bonitinha, de coração aberto para recepcionar, que a gente aqui é muito... Você chegou aqui e você não vai embora sem um cheiro, um abraço, porque realmente aqui o pessoal te preza muito pela sua presença. Tá bom? Então, entra nas nossas redes sociais, lá no Instagram é Igreja Parque Bandeirante, Igreja Parque Bandeirante, e no YouTube é Igreja Parque Bandeirante também, e em breve nós estaremos com um site. Eu vou dar um endereço aqui, não sei se vai dar, até o Natal a gente já vai estar com o site pronto já também, que é parquebandeirante.ipb, igreja, de novo, lá, porque é novo, parquebandeirante.ipb.org.br, tá bom? Esse é o nosso novo endereço de site. Vai ter agenda. O Coral Zoe vai cantar. Olha lá na agenda aqui, tá bom? Aqui o Coral Zoe, quando for cantar, vai estar aparecendo lá na agenda, tudo bonitinho. E eu quero dar mais uma abertura de novo para o Oswaldo. Oswaldo, fala a rede social de vocês. Como que o pessoal, de novo, pode encontrar os livros que você trouxe para apresentar para o pessoal, acessar também para comprar, como contratar vocês, como apoiar vocês, aonde está o videoclipe de vocês, no Spotify, como que encontra, fica à vontade. Então, pessoal, a nossa rede que mais alcança pessoas é o Instagram, @coralzoe, com 2 E no final. Nós temos o canal do YouTube, que ainda não é tão expressivo, mas já tem alcançado muita gente. Entrando em contato no Instagram, eu te passo o meu WhatsApp e a gente vai conversar diretamente. Então, agenda, eventos como casamento, reunião de família, às vezes uma serenata, a gente também faz. E a compra dos livros também lá pelo Instagram, tá bom? Será um privilégio receber vocês lá no nosso perfil. Algum último recado? Agora, aquele último recado de que o pessoal vai entrar para a posteridade. Esse aqui é o Oswaldo, no mais Verdade de Vida, mas é o Oswaldo do Coral Zoe, porque depois, para achar a agenda, porque depois eles vão fazer viagens internacionais, né? O Coral Zoe vai para a Alemanha, cantar em alemão, do Coral Zoe, né? Oswaldo. Aquele último recado que você deixa de coração aberto, aquele último recado que vem no seu coração, para quem está nos assistindo. Então, agradecer pela audiência, agradecer pelo privilégio de estar aqui, por essa entrevista tão calorosa, né? Tanto aprendizado, essa troca. E o que eu tenho para dizer para vocês é a máxima que eu utilizo para a minha vida, né? A gente precisa aprender a morrer de tanto viver intensamente, não viver com tantas expectativas, entendendo que Deus tem o controle da nossa vida, Deus tem o controle de todas as circunstâncias. E se de alguma forma você está passando por algum momento que seja desafiador, que você possa pensar, por mais desafiador que isso seja, isso não é maior que Deus. Então que você coloque a sua esperança nele, que Deus te abençoe aí, já desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para os ouvintes aqui do nosso podcast. Então, muito bem, é com dor no coração que a gente vai encerrando, porque se deixar as perguntas aqui a gente já fez tudo antes. E o que foi
conversado aqui foi direcionado não por nós, né, Oswaldo, foi por Deus. Creio que tudo que a gente conversou aqui teve uma direção que leva para um único caminho. Tudo aqui, se você for ver, no fundo mesmo, tem Deus tudo por detrás. Tudo é por Ele, para Ele, e a essência é 100% Ele. Então, quero te fazer aquela boa e velha pergunta. Antes de tudo, quero agradecer aos nossos apoiadores. Todos os nossos apoiadores, se tornem um apoiador também. Entre nas nossas redes sociais ou converse com o contato aqui embaixo do pastor Herbert e saiba como apoiar também o nosso projeto e trazer muito mais pessoas, muito mais histórias lindas. E eu quero te fazer aquela boa e velha pergunta. Já curtiu? Já compartilhou? Já se inscreveu? Então está tudo pronto para você sair daqui e pesquisar agora lá na barra de busca por Coral Zoe. Aí você vai curtir a música do Coral Zoe, tá bom? Beijo, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.